Oi, gente. Vamos para a terceira parte da nossa aula, referente à quantificação viral. Então, vamos fazer umas pinceladas sobre os métodos que podem ser usados para quantificar partículas virais numa amostra biológica. Vamos lá. Bom, gente, existem duas formas básicas de se fazer quantificação de partículas virais. São os ensaios físicos ou os ensaios biológicos. Os ensaios físicos têm como exemplo os ensaios de hemaglutinação ou a contagem de partículas virais na microscopia eletrônica, na qual pode-se utilizar também marcação, imunomarcação com ouro coloidal, que aí na imagem da microscopia eletrônica aparece como pontos escuros que você pode contar, né, e visualizar onde é que estão exatamente os antígenos virais e também os métodos moleculares, como o PCR em tempo real. Esses ensaios físicos, eles quantificam apenas a presença das partículas virais, independentemente se elas estão viáveis ou não. Ou seja, vamos pegar o mais utilizado deles atualmente, que é o PCR em tempo real. Se o número de cópias de genoma viral que essa metodologia vai indicar que tem numa amostra, não necessariamente indicará que esse exato número de partículas virais estavam viáveis na amostra que você utilizou, viáveis no sentido de serem infectantes. Já os ensaios biológicos, que são os primeiros que surgiram, né, e são utilizados até hoje, nós temos o ensaio de placas de Lise, que é um dos principais, o ensaio de foco e os métodos de endpoint. Então, eu vou explicar cada um deles na sequência, mas a diferença é que os ensaios biológicos de quantificação viral, eles detectam somente as partículas que estão viáveis, ou seja, com capacidade infectante. Então, se numa determinada amostra, por exemplo, tem 100 partículas virais, mas metade delas já está inviável, já não é mais um vírion, né, já perdeu a capacidade de penetrar em novas células e gerar progênie, então, o ensaio biológico só vai detectar as 50 partículas virais que estão viáveis, ao passo que, se fosse utilizado um método físico, este iria detectar as 100 partículas virais totais que estão naquela amostra. Um dos primeiros métodos de quantificação viral, e que é considerado até hoje muito elegante e ele é extremamente útil, é o ensaio de placa de Lise. Esse ensaio de placa de Lise, ele pode ser utilizado para a quantificação de vírus que são citopáticos, ou seja, que causam alterações visíveis nas infecções, nas células infectadas. E ele se baseia, né, nos pressupostos de que os vírus, na sua forma ativa, multiplicam-se rapidamente e dentro de uma célula hospedeira e que uma única partícula viral produz uma vasta progenie viral. Então, esse método ele foi adaptado a partir daquela observação do Hirili, que em 1915 estava estudando aquele surto de Shigella infectado por bacteriófagos, né? E então, parte do pressuposto de que uma única partícula viral infecciosa numa determinada amostra, ela vai dar lugar a uma área macroscópica, né, de citopatologia ali na monocamada de células que é visível a olho nu. Então, quando a gente adiciona as diluições da solução viral que se queira quantificar nos poços de uma placa contendo a monocamada de células, ela vai, esse vírus vai fazer a adsorção, né, então que é a interação com o receptor celular, e aí, passado mais ou menos uma hora de incubação, a gente retira o inóculo e vai adicionar um meio semissólido. Esse meio semissólido, que vai ficar mantido na placa durante todo o período de incubação, que pode variar de vírus para vírus, né? Ele vai limitar a movimentação do vírus ali naquele poço. Então, uma partícula viral que saiu de uma célula infectada, ele não vai conseguir infectar uma célula que esteja distante daquele local onde ele foi liberado. Então, a progênie de vírus de uma célula infectada só consegue infectar outras células que estão na imediata vizinhança daquela célula da onde ele saiu. Então, depois do tempo de incubação, que é mais ou menos uma semana,
a gente vai remover esse meio semissólido e vai utilizar um corante, né, que vai, então, marcar, pode ser cristal violeta ou vermelho neutro, etc., vai marcar a monocamada de células íntegras com a sua coloração. Então, aqui na imagem foi usado o vermelho neutro, né? E aonde estiver esses buracos brancos são as áreas de citopatologia que foram originadas pelo efeito citopático do vírus, do qual se pressupôs que cada buraco desse, que a gente chama de placa ou plaque no inglês, se originou de uma única partícula viral. Então, significa o quê? Cada plaque desses, cada buraquinho desses aqui, em cada poço, representa uma partícula viral que tinha na minha amostra ou na diluição que eu coloquei naquele determinado poço. Então, conta-se o número de placas ou de plaques, e aí depois faça os cálculos como no slide a seguir. Aqui nesse slide estão representadas as diluições seriadas que são feitas para o preparo desse ensaio de placa de Lise. Então, a gente faz diluições de fator 10, né? A partir da solução estoque, que tem uma quantidade desconhecida de vírus, a gente faz diluição 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, até 10 a menos 9, enfim, ou mais, né, se caso necessário, mas normalmente não é necessário. E aí cada diluição vai ser colocada em um determinado poço dessa placa contendo então já a monocamada de células. E aí, como eu disse, né, após o período de adsorção, que é de cerca de 1 hora, coloca-se o meio semissólido e deixa-se essa placa incubar. Pode ser 5 dias, 6 dias, 7 dias, depende do vírus. Passado esse período, a gente remove o meio semissólido com cuidado para não arrancar a monocamada de células, né? Faz uma fixação da placa, usando, por exemplo, paraformaldeído, e aí depois adiciona-se um corante para poder visualizar o número de plaques, né, que são consequência do efeito citopático. Então, de todas as diluições, você vai escolher arbitrariamente qual é a melhor diluição que se torna mais confortável para fazer a quantificação. E aqui no caso, no exemplo, a gente escolheria a diluição 10 a menos 7, que tem apenas duas placas, né? E aí, de posse desse número médio de placas, porque a gente faz em duplicado no mínimo, multiplica-se pela recíproca da diluição, que é o denominador aqui da fração, então 10 a menos 7, a recíproca é 10 na 7, né? Multiplica-se também pelo volume do inóculo, aqui no caso foi 100 microlitros, ou 0,1 ml, e aí a gente obtém o número de partículas virais na unidade de PFU, unidades formadoras de placa, desculpe, por ml. Somente é possível fazer o ensaio de placa de Lise quando o vírus for citopático. Se o vírus não causar alteração morfológica visível na célula, e principalmente a lise, que é aquilo que se lê no ensaio de placa de Lise, e digamos que esse vírus seja tumorigênico, então pode-se fazer um ensaio semelhante, que é chamado ensaio de foco. No ensaio de foco, os vírus tumorigênicos induzem nas células em que eles infectam a transformação celular e, portanto, a mitose, a divisão das células, que acaba formando pilhas de células naquela monocamada celular. Essas pilhas de células, elas são então os chamados focos, que depois, quando a placa for corada, após a remoção do meio semissólido, é, representam pontos escuros que são contados, né, como representantes de uma partícula viral inicial. Então, nesse caso, a, a quantidade de vírus é representada como unidades formadoras de foco por ml. Bom, e aí, um método que foi adaptado para a quantificação de vírus que não exercem efeito citopático e que também não são tumorigênicos é o ensaio de foco com imunomarcação. Então, nesse caso, depois de ter sido realizado
a parte de infecção viral, né, da monocamada de células, cada uma com uma diluição diferente do vírus, e de ter passado o período de incubação, removido o meio semissólido, feito a fixação das células. Então, utiliza-se um anticorpo primário específico contra o vírus que eu estou desejando quantificar. Esse anticorpo primário geralmente é um anticorpo monoclonal. Os anticorpos monoclonais são produzidos em camundongos. Então, após a lavagem, a incubação do anticorpo primário e a lavagem, para eliminação do excesso, adiciona-se um conjugado, que é um anticorpo, por exemplo, de cabra, anti-imunoglobulina de camundongo, marcado com fosfatase alcalina. Aí, após o período de incubação, adiciona o cromógeno, que é o substrato dessa enzima, aqui nesse caso o BCIP-NBT, e aí, passado uma incubação de mais ou menos uns 20 minutos, faz-se a leitura dos pontos escuros, que demonstram os locais da monocamada de célula em que havia antígenos virais. Então, assim é possível fazer a quantificação das unidades formadoras de foco por ml. Uma outra forma de se quantificar partículas virais viáveis são os chamados métodos de endpoint. Os métodos de endpoint, eles podem ser feitos tanto em sistema de cultura de células, em sistema de animais e em sistema de ovos embrionados de galinha. Então, aí nesse caso, vai se determinar qual é a concentração de vírus que determina a metade da morte daquele sistema. Então, por exemplo, se a gente usa gaiolas de camundongos, cada diluição viral da tua amostra de estoque viral vai ser inoculada numa gaiola contendo 6 camundongos cada. Então, esse experimento, que é a dose letal 50%, acaba utilizando muito animal. Né? Então, sempre que só deve ser usado mesmo quando for estritamente necessário. De qualquer forma, você vai definir qual foi a diluição do vírus que estabeleceu que metade dos camundongos daquela gaiola morreu e a outra metade sobreviveu. Então, diluições menores do que esta que determinou a dose letal 50%, provavelmente vai matar todos os camundongos da gaiola, ou vai matar, por exemplo, 5, deixando um vivo, né? E diluições maiores vai deixar todos vivos, ou vai deixar 4 vivos. Então, nesse caso, se define qual é a diluição que vai conseguir matar metade do sistema. Se você está usando ovos embrionados também, vai se definir então qual é a dose letal que mata metade dos embriões. E no caso da cultura de células, é o TCID50, que é a dose letal para metade dos poços da placa do ensaio. Tá? Então, aí faz-se uma série de cálculos estatísticos que são bastante complexos, mas é uma forma de se fazer quantificação viral quando não é possível, por alguma razão, adaptar, né, o vírus que se quer trabalhar ou o ensaio que se quer fazer para ensaio de placa e nem mesmo para ensaio de foco, nem mesmo utilizando imunomarcação. Aí se utiliza um método de endpoint. Só fazendo uma breve correção do áudio anterior, então, na verdade, quando a gente faz método de endpoint em placa, que é para definir a dose do TCID50, não necessariamente a gente vai avaliar a morte das células, mas sim a observação do efeito citopático em metade das células de cultivo. E no caso dos ovos embrionados de galinha, também não necessariamente vai se observar a morte do embrião, mas também pode se observar a citopatologia no embrião. Então, só fazendo essa correção. E, finalmente, então, falando um pouquinho sobre um método físico e não mais biológico de fazer quantificação de vírus, a gente tem o que é mais utilizado hoje, que é o PCR em tempo real. Ele detecta o número de cópias do genoma do vírus numa determinada amostra ou solução ou estoque viral. Porém, aquele número, aí isso vai te dar número de cópias, né, de RNA, por exemplo, ou de DNA viral por ml, mas não necessariamente aquele número vai representar a quantidade de partículas virais viáveis que tinha na amostra. Muitos daquelas cópias detectadas
PCR em tempo real, pode ser de vírus que já não era mais viável, né, que já estava, então, sem a capacidade infectante. De qualquer forma, o PCR em tempo real ele pode ser feito utilizando-se corantes intercalantes da dupla fita de DNA, que são os produtos do Amplicon, né, que são gerados durante a reação de real-time PCR, e aí esse corante geralmente é o CyberGreen. Então, à medida que o corante intercala na dupla fita, ele fluoresce, e aí esse sinal luminoso é lido pelo aparelho de PCR em tempo real, e é interpretado como sendo uma cópia do genoma que estava ali presente. Então, quanto mais vírus tiver na amostra, maior número de duplas fitas de DNA serão geradas na reação de PCR e maior será o sinal, né, fluorescente emitido pelo CyberGreen, porque foi incorporado nessas duplas fitas de DNA. E existe também o real-time feito com sondas, que aí eu vou explicar no próximo slide. Bom, o sistema que utiliza sondas no PCR em tempo real é chamado de Tachman, e a sonda ela é uma sequência curta de nucleotídeo que é complementar a uma região que você deseja amplificar, no caso aqui do exemplo, né, a uma região do genoma do vírus, e ela tem numa das extremidades um fluorocromo, que fluoresce, e na outra extremidade um quencher, que é um repressor da fluorescência. Então, enquanto a sonda estiver íntegra, a fluorescência do fluorocromo está inibida pelo quencher. À medida em que a reação procede, e aí a fita de DNA simples, né? Ela é elongada pela TAC polimerase, e aí essa polimerase passa pela região onde a sonda está anelada, a fita líder do DNA. Então, o sítio catalítico de exonuclease da própria TAC polimerase degrada a sonda, então acaba separando o quencher do, do fluorocromo. E aí, consequentemente, cada vez que se gera então uma dupla fita de DNA, porque a sonda foi degradada, há um sinal, a emissão de um sinal de fluorescência. A vantagem do uso de sonda em relação ao uso de CyberGreen é que o aparelho só vai ler realmente o sinal que é específico daquela sequência que está sendo pesquisada. Já no CyberGreen, qualquer dupla de DNA, pode ser, por exemplo, dímero de primer, que não tem nada a ver com o genoma do vírus, né? Vai emitir um sinal positivo, e aí vai ser interpretado como sendo uma cópia de genoma do vírus. Bom, gente, finalmente terminamos então essa parte de isolamento, cultivo e quantificação viral. A aula foi um pouco mais longa do que eu esperava, mas eu espero que tenham curtido e que tenham aprendido. Até a próxima!